Carl Jung dedicou sua vida a um único objetivo, que, como ele observa em sua autobiografia, era penetrar no segredo da personalidade. Para realizar essa tarefa, adotou o ditado do grande poeta romano Terêncio como seu dever intelectual: nada humano me é alheio. Ele sondou as profundezas da psique como poucos antes ou desde então, e o que ele veio a perceber foi o quão pouco sabemos sobre a natureza de nossa própria psique. Nossos tempos, caracterizados por uma quase total desorientação em relação aos fins da existência humana, necessitam, acima de tudo, de uma vasta quantidade de conhecimento psicológico. Neste vídeo exploramos um pouco do que Jung aprendeu sobre o mundo interior da psique e examinamos o significado por trás de sua famosa afirmação de que devemos nos esforçar para tornar o inconsciente consciente. Tudo no inconsciente busca manifestação exterior, e a personalidade também deseja evoluir a partir de suas condições inconscientes e experimentar-se como um todo. Psique é um termo que tem sido usado para se referir a muitas coisas, desde vida, sopro, alma, até espírito. Mas Jung usa este termo de forma mais moderna, referindo-se à mente em seu sentido mais abrangente. A psique, em outras palavras, é o mundo interior das ocorrências mentais, e quando Jung se refere a algo como psíquico, ele quer dizer que é de natureza experiencial. Jung dividiu os elementos da psique em duas categorias principais: os que são conscientes e os que são inconscientes. Podemos supor que a personalidade humana consiste em duas coisas. Primeiro, a consciência, e segundo, um vasto território indefinido de psique inconsciente. Os elementos da psique que possuem a qualidade da consciência são aqueles dos quais estamos cientes, que são manipuláveis por atos de vontade, podem ser refletidos e conectados a outros pensamentos conscientes, ideias ou impressões para formar redes de associações cognitivas. Os elementos inconscientes da psique, que existem abaixo do limiar da consciência, são incontroláveis pela vontade, incapazes de serem refletidos, ou como Jung escreveu: eu defino o inconsciente como a totalidade de todos os fenômenos psíquicos que carecem da qualidade de consciência. A fronteira entre a consciência e o inconsciente é fluida e sempre em mudança. Não existe um reino consciente e um reino separado que seja inconsciente. Existe o único reino da psique. Para nos ajudar a entender a diferença entre consciência e inconsciência, podemos usar a analogia de um holofote que se move por um palco escuro. O holofote representa a consciência e o palco é a totalidade da psique. Quando o holofote ilumina certos conteúdos ou processos mentais, eles se tornam conscientes. Quando ele se afasta deles, eles retornam ao estado escuro do inconsciente. Ou, como Jung explica, do ponto de vista científico, inconsciente é simplesmente uma qualidade de certos fenômenos psíquicos. Não se pode sequer dizer que existe uma classe definida de fenômenos psíquicos que, regularmente e sob todas as circunstâncias, possuem a qualidade de serem inconscientes. Qualquer coisa pode ser, ou se tornar, inconsciente. Qualquer coisa que você esqueça, ou qualquer coisa da qual você desvie sua atenção até que seja esquecida, cai no inconsciente. A vasta maioria da psique existe em um estado de inconsciência. A consciência, por mais extensa que possa ser, deve sempre permanecer o círculo menor dentro do círculo maior do inconsciente, uma ilha cercada pelo mar. Jung dividiu os conteúdos do inconsciente em duas categorias principais: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal consiste em elementos que são um produto de nossa história individual. Ele é composto de conteúdos que poderiam ter sido conscientes, ou que já foram conscientes, mas que relegamos a um estado inconsciente, intencionalmente ou não.
Alguns elementos do inconsciente pessoal são eventos que simplesmente esquecemos ou experiências que não foram significativas o suficiente para registrar na consciência. Enquanto outros elementos foram reprimidos da consciência devido à sua natureza angustiante ou incompatibilidade com a nossa autoimagem desejada. Como Jung explica, o inconsciente pessoal contém tudo o que foi esquecido, ou reprimido, ou de outra forma, subliminar que foi adquirido pelo indivíduo consciente ou inconscientemente. Esse material tem uma marca inconfundivelmente pessoal. No entanto, o inconsciente não é apenas um depósito de conteúdos reprimidos, suprimidos ou esquecidos do nosso passado. Também contém conteúdos que são inatos, em vez de adquiridos pessoalmente, e que são um produto da história da nossa espécie, e não da nossa história pessoal, ou como Jung escreve. Este inconsciente pessoal repousa sobre uma camada mais profunda, que não deriva da experiência pessoal e não é uma aquisição pessoal, mas é inata. Esta camada mais profunda eu chamo de inconsciente coletivo. Escolhi o termo coletivo porque essa parte do inconsciente não é individual, mas universal. Em contraste com a psique pessoal, ela tem conteúdos e modos de comportamento que são mais ou menos os mesmos em todos os lugares e em todos os indivíduos. Jung chamou os conteúdos de inconsciente coletivo de arquétipos. Os arquétipos, ele explica, são padrões universais e herdados que, juntos, constituem a estrutura do inconsciente. Cada um de nós nasce com um conjunto de arquétipos, assim como nascemos com um conjunto de órgãos corporais. E assim como os órgãos nos predispõem a certas formas de interação física com o ambiente, os arquétipos nos predispõem a certas formas de interação mental, isto é, certos padrões de experiência psíquica diante dos desafios da vida. Os arquétipos são as formas ou leitos de rio, ao longo dos quais o fluxo da vida psíquica sempre fluiu. Jung muitas vezes se referia aos arquétipos como o equivalente psíquico dos instintos. Os instintos inconscientemente modelam nossa resposta física aos estímulos, enquanto os arquétipos modelam nossa resposta psicológica e emocional, ou como Jung explica, o modo inato de agir há muito é conhecido como instinto, e para o modo inato de apreensão psíquica, eu propus o termo arquétipo. Jung acreditava que, durante a maior parte da história da humanidade, fomos guiados principalmente pela inconsciência de nossos instintos e arquétipos. A consciência, por outro lado, é um fenômeno relativamente recente e surgiu a partir do inconsciente. Como Jung escreve, a psique não é de hoje. Sua ancestralidade remonta a muitos milhões de anos. A consciência individual é apenas a flor e o fruto de uma estação, brotada do rizoma perene sob a terra. Ou, como ele explica no volume 18 de suas obras completas, o inconsciente é a base e a pré-condição de toda a consciência. Ele é a vida psíquica antes, durante e após a consciência. Porque a consciência emergiu do inconsciente é um dos grandes mistérios da vida, e muitas discussões cercam essa questão. No entanto, o que é inegável é que, quando a consciência emergiu, ela transformou dramaticamente a trajetória de nossa espécie. A consciência nos mudou de um animal guiado pela certeza dos instintos e arquétipos para uma espécie que pode duvidar, questionar e refletir. Animais instintivos não enfrentam dilemas ou escolhas difíceis. Ao contrário, o instinto sempre lhes fornece um caminho claro a seguir. Eles não se questionam, não se arrependem de escolhas passadas, nem sentem ansiedade sobre problemas futuros. Operando puramente de forma instintiva, eles estão em unidade com a natureza e não sentem tensão interna. Apenas nós, seres humanos conscientes, fazemos todas essas coisas, pois, como Jung escreveu, nos afastamos da orientação certa do instinto e somos entregues ao medo. A consciência é o que nos faz sofrer.
Jung também comentou sobre essa tensão única da consciência. O homem começou em um estado inconsciente e sempre lutou por uma maior consciência. O desenvolvimento da consciência é o fardo, o sofrimento e a bênção da humanidade. Embora a consciência abra caminho para o sofrimento, também nos concede imenso poder. Processos inconscientes nos ajudam a reagir à vida e sobreviver em ambientes familiares, mas a consciência nos ajuda a lidar com o novo, a navegar em situações desconhecidas e a manipular o mundo de maneiras inéditas. A consciência nos permite pensar de maneira flexível, focar em um único problema por um longo período, antecipar possibilidades futuras, planejar e ruminar sobre eventos passados. O poder da consciência, em outras palavras, criou um ser capaz de se adaptar ao mundo como nenhum outro, ou como Jung observou. A essência dos processos conscientes é a adaptação. No entanto, a consciência faz mais do que aumentar nossa capacidade de adaptação às condições do mundo. Ela também molda a maneira como experimentamos o mundo. Podemos, em certo grau, escolher o que ocupa o holofote de nossa atenção e no que focamos esculpe nosso mundo experiencial. Também podemos direcionar nossa atenção de várias maneiras, de forma ampla ou estreita, envolvida ou desengajada. Diferentes modos de consciência, aplicados a diferentes objetos no mundo interior ou exterior, criam formas drasticamente distintas de experiência. A atenção é a maneira pela qual nossa consciência se dispõe em relação a tudo o que existe. A escolha que fazemos de como dispomos nossa consciência é o ato criativo definitivo. É isso que molda o mundo como o percebemos. Jung também observou: o mundo em si se torna um reflexo da psique. Além de modelar o mundo exterior, a psique também molda nossa personalidade. A maneira como direcionamos nossa consciência, o que mantemos na luz da consciência, o que deixamos na escuridão do inconsciente e nossa capacidade, ou falta dela, de nos conectarmos aos arquétipos do inconsciente coletivo, são os fatores principais que moldam quem somos. Para mudar nossa personalidade, portanto, Jung acreditava que devemos alterar nosso relacionamento com o inconsciente. Se nos conectarmos cognitivamente, refletirmos e integrarmos elementos do inconsciente na consciência, expandimos o escopo da consciência, alteramos a maneira como a dirigimos e avançamos em direção ao ideal de saúde psicológica, que Jung chamou de inteireza. Os conteúdos inconscientes contribuíram essencialmente para a completude da minha personalidade, escreveu Jung em sua autobiografia. O primeiro passo para acessar os poderes e potencialidades do inconsciente é iluminar com a luz da consciência os elementos do inconsciente pessoal, especificamente aqueles que reprimimos devido à crença de que eram de natureza desagradável. Esses elementos, que muitas vezes são fraquezas e falhas de caráter, Jung chamou de o lado sombrio de nossa personalidade. A sombra é uma das partes mais acessíveis do inconsciente, pois seus elementos foram um dia conscientes. Para a maioria das pessoas, sua sombra pessoal pode ser revelada através da autorreflexão honesta e da disposição de reconhecer que nunca somos tão morais ou virtuosos quanto gostaríamos de acreditar. Ou como Jung escreveu: com um pouco de autocrítica, pode-se ver através da sombra. Poucas pessoas tomam a iniciativa de confrontar sua sombra e, em vez disso, continuam a negar suas falhas e fraquezas. No entanto, a negação da sombra não faz com que nossos defeitos desapareçam. Ela permite que eles operem fora de nosso controle. Portanto, é muito melhor aceitar nossas fraquezas e falhas, atenuando seus efeitos negativos em nossas vidas. Como Jung explica, se alguém pode aceitar seu pecado, pode viver com ele. Se não pode aceitá-lo, terá de sofrer as inevitáveis consequências. O trabalho com seus pacientes psiquiátricos levou Jung a reconhecer outro benefício ao confrontar os conteúdos do inconsciente pessoal. Muitas vezes,
reprimimos forças de nosso caráter que, erroneamente, acreditávamos serem fraquezas, devido a uma criação pobre ou valores sociais corrompidos. Iluminar o inconsciente pessoal nos permite integrar esses elementos de volta em nossa autopercepção consciente e, assim, desenvolver uma personalidade mais completa. O inconsciente pessoal é algo muito relativo e seu círculo pode ser restringido e tornar-se tão estreito que toca o zero. É perfeitamente possível que um homem possa desenvolver sua consciência a tal ponto que possa dizer: sou um homem. Nada do que é humano me é alheio. Por fim, Jung sugeriu que apenas após confrontarmos o inconsciente pessoal é que podemos acessar o inconsciente coletivo e seus profundos arquétipos. Se você quer descobrir quais arquétipos estão regendo sua vida e como integrá-los conscientemente para alcançar a plenitude, agende uma consulta de tarô sagrado comigo e juntos desvendaremos os símbolos arquetípicos que estão moldando seus desafios e oportunidades, revelando a sabedoria oculta do seu inconsciente. Jung acreditava que somente depois de descermos às profundezas do inconsciente pessoal, enfrentando e integrando seus conteúdos, seríamos capazes de acessar o inconsciente coletivo, o repositório de sabedoria ancestral e arquétipos que compartilhamos com toda a humanidade. Para Jung, essa jornada para explorar e integrar o inconsciente era fundamental para a realização do que ele chamava de individuação, o processo de tornar-se um ser completo, onde elementos conscientes e inconscientes da psique se integram em uma harmonia profunda. Jung enfatizou a importância de reconhecer a influência do inconsciente coletivo, afirmando que os arquétipos que ele contém são forças poderosas que moldam nossa psique. Eles nos influenciam em momentos de grande transformação, ou quando enfrentamos desafios arquetípicos como crescimento, perda, ou as fases naturais da vida, como a juventude e a velhice. Esses arquétipos atuam como padrões universais de experiência, guiando-nos através dos desafios da vida, ou como ele descreveu. Os arquétipos são as formas ou leitos de rio ao longo dos quais o fluxo da vida psíquica sempre fluiu. Entre os arquétipos mais comuns estão figuras como o herói, que simboliza a jornada de superação dos desafios da vida, o sábio, representando o conhecimento e a orientação, e o self, que simboliza o ideal de inteireza psicológica e a conexão entre a consciência e o inconsciente. Esses arquétipos emergem em momentos cruciais, e sua manifestação na psique pode ter efeitos transformadores. Jung destacou que, ao constelar um arquétipo no inconsciente, a pessoa pode experimentar uma espécie de iluminação ou ideia salvadora, trazendo à luz um novo entendimento ou uma direção para sua vida. Ele observou que, às vezes, uma situação de crise ou grande mudança pode espontaneamente ativar um arquétipo que antes estava dormente no inconsciente. Quando isso ocorre, o indivíduo é tomado por fortes emoções e impulsos que refletem os padrões do arquétipo constelado, muitas vezes sem perceber a origem dessas forças. No entanto, Jung advertiu que, em nossa sociedade moderna, estamos perigosamente desconectados dessas forças arquetípicas. A cultura contemporânea, com sua ênfase na racionalidade, tecnologia e o culto ao ego, muitas vezes impede a espontânea ativação dos arquétipos. Nosso uso compulsivo de tecnologias, nossa busca incessante por validação social e nosso afastamento de atividades que ampliam a consciência, como a arte, a espiritualidade e o contato com a natureza, nos distanciam do inconsciente coletivo. Em vez de nos beneficiarmos das sabedorias arquetípicas, acabamos sendo guiados por desejos superficiais, o que pode resultar em desequilíbrios psíquicos. Esse afastamento do inconsciente coletivo, segundo Jung, não faz com que os arquétipos deixem de existir, mas sim que eles se manifestem de formas distorcidas e destrutivas.
Quando não conseguimos integrar conscientemente os arquétipos, eles podem se expressar de maneiras prejudiciais, alimentando estados emocionais descontrolados, impulsionando a sociedade em direção a conflitos, perseguições coletivas e até mesmo distúrbios em massa. Como Jung alerta, se um arquétipo não for trazido à realidade conscientemente, não há garantia alguma de que ele será realizado em sua forma favorável. Pelo contrário, há ainda mais perigo de uma regressão destrutiva. Parece que a psique foi dotada de consciência precisamente para prevenir que tais possibilidades destrutivas aconteçam. Uma das maneiras mais poderosas de nos reconectar com o inconsciente coletivo e os arquétipos é através de símbolos, que atuam como intermediários entre a consciência e o inconsciente. Os símbolos emergem do inconsciente na forma de imagens psíquicas, sonhos, visões ou obras de arte, e sua interpretação nos permite acessar o significado mais profundo dos arquétipos. Para Jung, os símbolos são expressões de algo maior do que suas manifestações literais e não podem ser totalmente compreendidos pela lógica. Ele explica: um termo ou imagem é simbólico quando significa mais do que denota ou expressa. Ele tem um aspecto inconsciente mais amplo, um aspecto que nunca pode ser definido ou explicado completamente. Jung observou que um dos símbolos arquetípicos mais poderosos é o mandala, que representa a totalidade e a integração da psique. Em momentos de caos psíquico, o mandala surge como um símbolo de ordem, reunindo os elementos dispersos da psique e ajudando a restaurar a saúde psicológica. Jung mencionou o caso de uma paciente à beira de uma psicose que, espontaneamente, começou a desenhar mandalas como forma de trazer a ordem interna à tona. Ao externalizar a imagem do mandala, essa mulher conseguiu retornar à saúde mental, demonstrando o poder transformador dos símbolos arquetípicos. Além dos sonhos, Jung sugeriu que práticas religiosas, meditações e até mesmo rituais são poderosos meios para acessar os conteúdos do inconsciente coletivo. Através dessas práticas, somos capazes de abrir espaço para que os arquétipos se manifestem e nos guiem na vida. Ele acreditava que, ao nos conectarmos com os símbolos arquetípicos, teríamos a chance de viver em harmonia com a sabedoria ancestral da nossa espécie, alcançando o ideal de individuação e saúde psicológica. Os símbolos e arquétipos que regem nossa psique podem ser revelados de muitas formas, e o tarô sagrado é uma poderosa ferramenta para acessá-los. Acesse o link na descrição do vídeo e permita que eu o ajude a trazer à luz as forças inconscientes que estão moldando sua jornada. Agende uma consulta e juntos exploramos os símbolos ocultos que o guiam. Em suas obras completas, Jung diz: se tocarmos o inconsciente coletivo, seremos transformados pelo ato. Nossa personalidade se desenvolverá em direção ao ideal de inteireza psicológica e caminharemos pela vida com mais espontaneidade e facilidade, alinhados com a profunda sabedoria da história da nossa espécie. É isso que fazemos em sonhos no tarô sagrado e em outras práticas. Por outro lado, Jung advertia que, se continuarmos a ignorar os elementos do inconsciente pessoal e permanecer desconectados dos símbolos do inconsciente coletivo, nos tornaremos indivíduos psicológica e espiritualmente limitados, incapazes de realizar nosso pleno potencial. Sociedades que promovem uma orientação de consciência unilateral, afastada da profundidade arquetípica, correm o risco de se autodestruírem. O arquétipo reprimido não desaparece. Ele se manifesta de formas sombrias, resultando em desastres coletivos, como guerras e crises sociais. Portanto, o caminho para a evolução espiritual e psicológica, tanto individual quanto coletiva, está em nossa capacidade de reconhecer, integrar e honrar os profundos mistérios do inconsciente. Jung notou que o sonho era uma das melhores ferramentas para se conectar ao inconsciente coletivo. Quando sonhamos, a consciência enfraquece
e cria a situação ideal para a manifestação dos símbolos arquetípicos. No entanto, a maioria das pessoas presta pouca atenção aos seus sonhos e logo os esquece ao acordar. Jung aconselhava aqueles que desejavam se conectar ao inconsciente a registrar seus sonhos, refletir sobre seus significados e tentar decifrar os símbolos que poderiam aparecer neles. Citando Jung: "Passei mais de meio século investigando símbolos naturais e cheguei à conclusão de que sonhos e seus símbolos não são estúpidos nem sem sentido. Pelo contrário, os sonhos fornecem as informações mais interessantes se você se der ao trabalho de entender seus símbolos. Se nos conectarmos ao reino arquetípico do inconsciente, seremos transformados pelo ato. Nossa personalidade se desenvolverá em direção ao ideal de inteireza psicológica e caminharemos pela vida com mais espontaneidade e facilidade, à medida que viveremos em alinhamento com a profunda sabedoria da história da nossa espécie. Tocar o inconsciente pessoal já te muda, e tocar o inconsciente coletivo te muda ainda mais. Você se torna um ser diferente, e já não é como as pessoas que não o tocaram. Por outro lado, se continuarmos a negar os elementos do inconsciente pessoal e permanecermos desconectados dos símbolos do inconsciente coletivo, permaneceremos personagens pequenos, limitados em estatura psicológica e no que podemos realizar. Além disso, quando uma sociedade é infectada por uma orientação de consciência unilateral, tão estreita e distraída que rejeita a sabedoria dos arquétipos, isso abre caminho para a ruína social. Pois os arquétipos não ficam dormentes quando falhamos em nos conectar conscientemente com eles. Ao contrário, eles se expressam de maneiras destrutivas, levam a estados emocionais intensos que impulsionam as nações à guerra, às perseguições coletivas e às doenças psicogênicas em massa que causam estragos em uma sociedade. Ou como Jung adverte, se um arquétipo não for trazido à realidade conscientemente, não há garantia de que ele será realizado em sua forma favorável. Pelo contrário, há ainda mais perigo de uma regressão destrutiva. Parece que a psique foi dotada de consciência precisamente para prevenir que essas possibilidades destrutivas aconteçam. Não permita que os arquétipos ocultos em sua vida se manifestem de forma destrutiva. Te convido, através de uma consulta de tarô sagrado, a trazer esses símbolos à consciência e desbloquear o caminho para sua evolução pessoal. Agende sua consulta agora e comece a transformar sua realidade. Liberte-se pelo conhecimento. Transforme-se pela percepção.